Bom, caros amigos do Arquivo e do TV História, estamos aqui hoje com um grande profissional que eu tenho muita admiração, nunca escondo e nunca vou esconder, que é Roberto Cabrini. E por incrível que pareça, o canal, o Arquivo, está completando 6 anos e essa entrevista, esse bate-papo é um presente, não só para mim, mas para todo mundo que acompanha o meu trabalho, ter o Cabrini aqui falando sobre a cobertura na guerra da Ucrânia. O mundo inteiro está de olho em tudo que ocorre, em tudo que está acontecendo, não só apenas na Ucrânia, mas no mundo inteiro. E Cabrini foi a testemunha ocular, esteve lá e fez matérias incríveis para Record exibidas, tanto no Câmera Record, no Domingo Espetacular também. Cabrini, antes de tudo, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite. É uma alegria falar com você e ver que você voltou muito bem depois dessa cobertura, que com certeza foi mais um grande desafio da sua carreira. Obrigado, Cabrini. Fábio, é um prazer estar contigo, admiro o seu trabalho, acompanho sempre. Você é realmente um homem necessário nesse nosso meio de comunicação, porque você resgata o nosso passado televisivo de uma forma vibrante, humana, inteligente, enfim, eu admiro o seu trabalho, é um prazer estar aqui contigo. Essa volta à Record é uma volta que me deixa muito feliz, porque os resultados são impressionantes. No ano passado, no crescimento aí de mais de 20% da audiência no Domingo Espetacular, eu tive o privilégio de poder fazer das 4 matérias de maior audiência, todas elas praticamente, né, todas as 4 principais audiências da emissora, eu pude contribuir nos domingos, e agora, comandando além da grande reportagem no Domingo Espetacular, também o Câmera Record, que é um programa onde eu tenho bastante espaço, bastante liberdade. Eu continuo com a grande reportagem dentro do Domingo Espetacular, porque é algo muito estabelecido, tem batido recorde atrás de recorde, e, acima de tudo, com qualidade. Para mim, nesse momento da minha carreira, não basta apenas lutar por audiência. A audiência é importante, a gente costuma dizer, né, Fábio, que não há circo sem bilheteria, mas para mim é importante o legado, a mensagem que você passa, a capacidade de gerar reflexão, de construir uma sociedade melhor e principalmente mais justa e humana. Então, esses são os meus principais objetivos. E essa cobertura na Ucrânia que você acabou de citar, uma cobertura muito marcante, eu tive a oportunidade de fazer 2 coberturas que marcaram muito de guerra nesse ano, a guerra no Afeganistão, a volta do Talibã depois de 20 anos, e agora a guerra na Ucrânia, onde passamos 24 dias, a cobertura no Afeganistão, que se chamou Missão Cabul, ganhou o prêmio da PSA de melhor cobertura, algo que deixou toda a equipe muito feliz, e essa cobertura na Ucrânia também está tendo uma repercussão impressionante. A gente está para lançar agora a missão Ucrânia, que vai mostrar os detalhes, os bastidores. As pessoas sempre têm curiosidade de saber como funciona a logística, como o jornalista se prepara do ponto de vista emocional, como é que ele consegue informações no campo de batalha, enfim. Eu me sinto muito feliz com a repercussão do trabalho, com a conquista de índices de audiência, porque isso é importante em TV, conforme eu disse, mas também com a qualidade das coberturas, são coberturas que passam informações importantes para as pessoas. E o Cabrini, a gente está gravando isso aqui no dia... nós estamos gravando isso aqui no dia 16, nessa entrevista. E ontem, vamos dizer assim, ontem, né, no domingo, dia 15, foi exibida uma matéria na Cracolândia, que foi recorde de audiência, né, Cabrini? E o que é o mais louvável do trabalho do Roberto Cabrini é que ele está ali no momento factual, ele é o factual. Há uma coisa, o Cabrini está ali. A gente vai falar da Ucrânia, mas eu queria que você falasse também um pouco dessa reportagem da Cracolândia, tantos problemas que São Paulo já enfrenta há muitos anos. Como é que foi estar ali vendo de perto, mais uma vez, esse problema que não é resolvido? Você falou muito bem, é um problema que não é resolvido, que tem se perpetuado e que coloca em xeque toda a sociedade. E o que a gente procura é uma visão diferenciada. Todos os dias tem algo no noticiário sobre Cracolândia, mas a gente procurou ir além disso. Isso prova que mesmo um assunto massivamente coberto pela imprensa, ele sempre tem ângulos que podem ser demonstrados, que podem gerar novas reflexões. E foi isso que a gente procurou penetrar nesse mundo da Cracolândia para extrair as histórias humanas e para fornecer para a sociedade a possibilidade de tomar decisões melhores, porque atrás da Cracolândia existem rostos e pessoas que chegaram até ali por alguma razão e
a sociedade precisa, como um todo, buscar soluções. E é isso que a gente procura. A gente procura sempre humanizar as reportagens, não simplesmente mostrar os fatos sob a perspectiva da polícia. Está tendo uma enorme ação policial, que tem que também ser coberta, mas a gente não fica só nisso. A gente mostra as histórias humanas, mostra as interrogações, os questionamentos e, muitas vezes, as hipocrisias da sociedade. Para a sociedade conseguir avançar nesse tema Cracolândia, em primeiro lugar, ela precisa vencer suas próprias hipocrisias com relação à maneira de ver esse tema, de ver a existência de um lugar que passa administração, vem administração, vai ano, passa ano, e a sociedade não consegue resolver, não consegue ter soluções para essas pessoas. São seres humanos que precisam de soluções, que precisam de motivação para avançar e não se tornarem prisioneiros das guerras, e da mesma forma que os traficantes, é claro, precisam ser devidamente combatidos pelo Estado. Mas o Estado precisa ter uma visão mais ampla dos acontecimentos, porque não basta apenas uma visão das forças de segurança, é preciso também ter uma visão humanística para superar e para avançar nesse tema da Cracolândia. Não, perfeito. E é um assunto muito importante, e é sempre importante também mostrar a realidade dos fatos, o que está acontecendo mesmo, que às vezes a gente olha muito de fora e não muito de dentro. Então, é importante ter essa visão, uma reportagem como você fez. Cabrini, como você falou, você acompanhou a retomada do Talibã, você já esteve no Afeganistão, você já fez várias coberturas de guerra. Como é que foi para você ver uma guerra na Europa? Qual foi o seu sentimento ao chegar ali na Ucrânia e ver uma guerra na Europa? Sem dúvida, é um fato historicamente muito significativo, é o maior conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, nada supera isso. E você está falando de uma guerra com novos componentes. Se no Afeganistão, por exemplo, o componente religioso era um fator muito relevante, já na guerra da Ucrânia você tem uma nação que tem uma das maiores máquinas de guerra da humanidade invadindo outra por algo que nunca ficou devidamente resolvido. A gente precisa voltar a 2014, quando o presidente Viktor Yanukovych, que era um presidente pró-Rússia, foi deposto depois de 93 dias intensos protestos na Praça de Maidan, que é a praça principal de Kiev. Esses protestos feitos principalmente por estudantes culminaram com o afastamento do presidente Yanukovych, que era um presidente que colocava a Ucrânia na esfera da Rússia, porque ele era apoiado, enfim, ele tinha as voltas dele estavam estruturas pró-Rússia. Então começam novos tempos. Inicialmente a Ucrânia perde o território da Crimeia, existe toda essa discussão sobre a região de Donbás, onde estão as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk, e esses dois lugares, evidentemente, são muito importantes em todo esse conflito, já que são regiões parcialmente dominadas por separatistas russos. São lugares onde o idioma russo é muito falado, muitas vezes predominante, e parte dessas regiões estão dominadas pela Rússia nesse instante. Mas a Ucrânia demonstra convicção e demonstra estar preparando também a sua defesa para tentar recuperar. Nunca foi devidamente aceito, embora essa seja a principal plataforma da Rússia, a perpetuação da sua influência nessas regiões da Crimeia e região de Donbás, e isso não está totalmente resolvido ainda. Nós temos ainda um cenário onde não existe um final previsto, um final que possa ser visto de uma forma breve nos próximos dias de final do conflito, e nós temos ainda a possibilidade de que muita gente inocente morra, milhões de pessoas inocentes ainda vão morrer nessa questão que é política. Basicamente, fala-se aí numa questão de zonas de influência. A Rússia tinha uma influência muito grande até 2014, jamais se conformou em perder essa influência desde o afastamento do presidente, que era pró-Rússia, e é isso que está em jogo nesse momento nessa região. E é claro, quando você fala de um país invadindo outro, você fala também da soberania ser desrespeitada.
Uma das coisas assim que todo mundo pensava, né? Eu acho que até os próprios russos, até o próprio Putin pensava que ia ser muito fácil acabar com a guerra logo, dominar toda a Ucrânia, tirar o Zelensky do poder, mas você vendo ali os civis e os militares ucranianos, a gente também vê a força que eles têm, a resistência. O que você pode sentir dos militares e dos civis? O que você pode sentir dessa resistência ucraniana? O que eu posso dizer é que a Rússia, nos cálculos que ela fazia, ela previa que em poucos dias ela tomaria conta do país, mas ela não estava levando em consideração que a população ucraniana generalizadamente iria se voltar contra essa invasão da Rússia. A Rússia achava que suas tropas seriam bem recebidas por uma parte expressiva da população, e isso não aconteceu. Então você tem o presidente do país, o Vladimir Zelensky, Volodymyr Zelensky, que era um presidente que tinha sérios problemas de popularidade antes do início da guerra, por decisões do ponto de vista econômico, mas quando a invasão russa acontece dentro do país, ele consegue unificar, ele consegue unir, inclusive, facções distintas do próprio país. Estamos falando de direita, de esquerda, muitas vezes até de extrema-direita, né? Como o que acontece em determinadas regiões do próprio país. Enfim, o país acabou se unindo contra os invasores russos, e isso não estava previsto. A gente tem que levar em consideração também que a resistência da Ucrânia só tem sido possível também graças a uma massiva ajuda do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, em armas e tecnologia de ponta. E Cabrini, como é que a imprensa, os seus colegas, não só os brasileiros que também estavam lá, estrangeiros, enfim, como é que era a questão da imprensa? Como a imprensa era tratada ali? Porque para a Ucrânia era de extrema importância registrar tudo, mostrar para o mundo o que ocorria ali. Em algum momento você sentiu alguma represária? Como é que foi o seu trabalho na zona de guerra? Nós soubemos de relatos de jornalistas e colegas aí que tiveram problemas, mas a estratégia que a gente adotou acabou se provando muito eficiente. Então, logo a gente chegou no território ucraniano, a gente conseguiu um credenciamento que vinha das próprias forças ucranianas para poder operar. Eu e meu cinegrafista recebemos uma credencial, um documento, e com esse documento eu nunca tive problema nos checkpoints, que é onde alguns jornalistas relatam terem tido problemas, especialmente com as milícias, né? Que você tem ali todas as forças ucranianas coordenadas pelo exército, pelo presidente Volodymyr Zelensky, mas em alguns checkpoints, alguns pontos de checagem, as milícias preponderam. E nós não tivemos problemas com as forças ucranianas em relação desse credenciamento que foi feito em Lviv. Então, logo a gente chegou, para você penetrar no território ucraniano, você consegue fazer isso através da Polônia, e exatamente no oeste do país, e no oeste do país, onde está Lviv, nós tratamos de conseguir esse credenciamento, e esse credenciamento foi decisivo. Mesmo assim, a gente passa por situações extremamente difíceis no deslocamento. O deslocamento nas regiões que estão sendo atacadas é um dos aspectos logísticos mais difíceis para se cobrir essa guerra. Por exemplo, a melhor maneira de se entrar em Kiev, você precisa estar em Kiev para fazer uma boa cobertura, já que é a principal joia da coroa, o principal alvo russo é dominar a capital, embora eles tenham concentrado mais forças, até pela própria resistência que teve na capital, em outros lugares, no leste, em Kharkiv, por exemplo. Mas, enfim, o fato é que nessas regiões, você, para entrar, você passa por situações de muita dificuldade. Você entra por trem, por exemplo, em Kiev, e num determinado momento em que você se aproxima de Kiev, o silêncio precisa ser total, todas as luzes têm que ser apagadas, você não pode ter nenhum facho
por menor que seja, de luz, porque o trem pode se tornar um alvo das forças inimigas. Essa jornada e esse processo aí de aproximação em Kiev dura aproximadamente uma meia hora, e durante meia hora você passa por uma tensão muito grande, com o medo de que o trem possa ser alvejado, já que estações de trem, por exemplo, já se tornaram alvos das forças russas. Então, você nunca tem a segurança total. E outro grande elemento que dificulta a cobertura é o fato de que você tem aí o toque de recolher, e em Kiev ele durava algumas vezes 2 dias. Então, você ficava 2 dias que você não podia deixar o seu hotel, você tinha que ter todos os seus suprimentos, comida, água, tudo devidamente planejado. A alimentação, às vezes, é algo muito crítico. A gente, no começo da cobertura, a gente teve muita dificuldade com isso, porque você comia praticamente uma vez por dia só, porque o toque de recolher fazia com que você tivesse dificuldade em ter acesso em lugares onde você pudesse comprar comida, onde você pudesse se alimentar, e você passava por regiões onde havia trocas de tiros, onde havia mísseis, enfim, onde havia toda uma guerra, né? E tinha ali o fogo cruzado, especialmente na região de Kiev, da grande Kiev ali, essa logística foi muito difícil para a gente, comer pouco e se deslocar em regiões onde você facilmente se tornaria alvo, como aconteceu com a gente várias vezes, né? A gente viu vilas sendo devastadas, e a gente tinha que fazer a cobertura, porque um dos pontos mais importantes para serem mostrados eram as tentativas dos refugiados de deixar as regiões mais atacadas para ir para os lugares mais seguros, e eles se tornaram alvos. E para documentar tudo isso, você também se tornava alvo. Foi quando a gente foi, inclusive, alvejado. Houve uma troca de tiros ali, na região onde a gente estava, próxima onde o jornalista que esteve no New York Times também acabou perdendo a vida. E Cabrini, a gente na outra entrevista, a gente já tinha falado a questão do medo, a questão do receio, e você falou que existe, mas naquele momento tudo acaba ficando para trás, porque você tem que pensar no trabalho e na cobertura. Essa guerra, nesse aspecto, para você, pessoalmente, foi mais tensa? Foi algo que mais te preocupou do que as outras que você já enfrentou? Como é que foi ter essa experiência comparado com os outros momentos? Bom, você está num país que está sendo atacado todos os dias. Você passava longas noites em claro, porque você não conseguia dormir por causa da sirene, do alarme de ataque aéreo, e você ouvia as explosões muito próximas de onde você estava, isso em Kiev, e no dia seguinte você procurava sair muito cedo para encontrar os pontos mais atingidos, e aí você se deparava com histórias humanas, com pessoas que perdiam a família, com pessoas que perdiam tudo que possuíam. Eram histórias muito dramáticas e de muita destruição. A capacidade de destruição ela é imensa. Estamos falando de mísseis poderosos, e mesmo quando os mísseis eram interceptados pelas forças ucranianas, aquilo que acabava se tornando fragmentos das baterias antiaéreas caía na própria cidade de Kiev e produzia estragos também, estragos muito importantes, que acabavam, evidentemente, com residências, com prédios inteiros. Então, tudo isso foi extremamente dramático para a gente. Você pode relatar um episódio, alguma coisa de fato que você encontrou de algum civil, alguma família, que realmente ali você viu o drama da guerra? É claro que o drama da guerra está espalhado em toda a Ucrânia, mas houve algum momento que de fato ali você sentiu que realmente era muito próximo ali dessa tragédia? Bom, o shopping que foi quase que totalmente destruído é um shopping lá em Kiev, onde a gente esteve poucos dias antes. Então, isso demonstra o quanto perto estava. E muitos dos alvos atingidos tinham 1 quilômetro,
enfim, não mais do que isso, de distância do local onde a gente estava, do hotel onde a gente estava hospedado. Poucos hotéis estavam funcionando, 2 ou 3 hotéis ainda funcionavam em Kiev. Então, se hospedar era um desafio muito grande também. E uma história muito dramática que a gente pôde acompanhar também foi o bombardeio da região próxima ao hospital infantil, lá em Kiev. Então, você encontrava ali histórias de crianças que tiveram que ser operadas de enfermidades extremamente graves, casos de câncer, e que a operação era absolutamente necessária, e essas operações foram realizadas sob o bombardeio da Rússia. Então, a gente se deparou com inúmeras histórias muito humanas, a gente se deparou também com histórias de separação de famílias, porque as mães procuravam levar as crianças para fora do país, mas, por lei, os pais, os homens, têm que permanecer no território ucraniano. Então, essa separação produzia muitas lágrimas, produzia situações limite que a gente jamais vai esquecer. É claro que quando você vê os mortos, quando você vê tanta destruição, quando você vê famílias inteiras sendo separadas, tudo isso te impacta de uma forma muito grande. Por outro lado, também foi uma guerra de características bem diferentes da que eu encontrei no Afeganistão, onde, no momento que eu estava lá, da volta do Talibã ao poder, havia ataques terroristas promovidos pelo ISIS-K. E esses ataques terroristas promovidos pelo ISIS-K têm uma característica, uma questão fundamentalista, uma questão religiosa e de poder, é claro, né? Tudo no final do dia está relacionado a poder, mas são características diferentes da guerra da Ucrânia, onde você tem uma nação que tem talvez a mais formidável, uma das mais formidáveis máquinas de guerra do mundo, invadindo outra que é uma região também muito avançada, uma região culta. Kiev, por exemplo, é uma cidade milenar, foi uma cidade-estado, tem uma história até mais pujante do que a própria Moscou, uma cidade de grandes poetas, de grandes escritores eslavos, um lugar que te impressiona muito, né? Porque a população é extremamente estudada, culta, você encontra ali pessoas de afazeres bastante comuns, mas que falam muitas línguas, e que leram muita coisa, principalmente os mais jovens, né? Então, tudo isso te impacta de uma forma grande, mas cada guerra, cada conflito oferece desafios diferentes pelas características. Essa é a história de uma nação invadindo outra com mísseis de longo e médio alcance, com um poderio aéreo muito importante, com tanques de última geração. Então, ao mesmo tempo, você encontra a população totalmente unida para combater o invasor, para combater o inimigo comum, e isso impressiona muito. Você ia em pequenas vilas, por exemplo, onde as pessoas tinham armas rudimentares, armas rústicas, mas essas pessoas estavam dispostas a defender, elas improvisavam ali trincheiras, improvisavam armadilhas, tudo de uma forma muito precária, de uma forma muito simplória, mas isso demonstrava o quanto a população está unida, e essa é a razão da grande dificuldade da Rússia nesse momento. Ela não esperava que todo o país iria se unir em torno da causa da luta contra o invasor comum, porque o presidente Zelensky não era exatamente um presidente popular antes do conflito, mas quando o conflito começa, ele se torna um líder popular, porque ele, de uma forma habilidosa, soube unir a Ucrânia para enfrentar o inimigo comum e soube capitalizar em cima de tudo isso. E sempre lembrando, para você que está assistindo a gente, todos os bastidores estará em Missão Ucrânia, que estará no Play Plus em junho. Então, tudo que a gente está falando aqui, você vai poder ver em detalhes nessa série do Cabrini, mostrando todos os detalhes de uma cobertura de uma guerra. Olha, de tudo que você mostrou, de tudo que você relatou, um dos pontos que foi muito falado foi do brasileiro que está lá, né? Pelo exército da Ucrânia lutando. Como é que foi encontrar o brasileiro ali na guerra, um soldado brasileiro lutando? Como é que foi conversar com ele? Você tem notícia dele ou não?
A última notícia que eu recebi, ele continua em Kiev e continua protegendo uma escola, e essa escola se transformou num abrigo antiaéreo, numa espécie de depósito de armamentos também, e ele continua nesse lugar defendendo essa causa, junto com outros milicianos, que ali são instalações que são defendidas por milicianos. E tem muitos brasileiros que acabaram indo para lá, alguns por uma questão de idealismo, mas a maioria por uma questão prática de recebimento de benefícios também, né? Já que muitas dessas pessoas são pessoas que visam ter um tipo de rendimento com a própria guerra. E uma coisa também, acho que todo mundo talvez queira perguntar para o repórter Roberto Cabrini. Como surge essa ideia? Como surge? Vou até a Ucrânia. Enquanto está todo mundo querendo se retirar, você está querendo ir. Claro, a gente está falando numa questão de uma curiosidade, mas também numa questão psicológica. Como é que você se prepara para uma cobertura desse tipo? Você tem que ir para fazer a cobertura, isso é fato, mas como é uma preparação psicológica para você ir até lá? Nesse caso, ajuda muito as experiências anteriores que você teve. Essas experiências anteriores vão nortear a sua preparação emocional, a sua preparação logística, embora um conflito nunca seja exatamente igual ao outro. Existem semelhanças, mas existem sempre peculiaridades culturais, logísticas, geográficas, mas o fato de você já ter assim um longo histórico de cobertura de guerra te prepara para manter a sua concentração e de manter a sua racionalidade sempre imperando sobre qualquer tipo de reação onde a emoção possa tomar conta dos seus atos. Então, eu me sinto hoje um profissional já bem experimentado, né? Já que essa foi a sétima guerra que eu cobri, o sétimo conflito importante que eu cobri, e tive no Iraque já 3 vezes, no Afeganistão 2 vezes, enfim, foram lugares bastante de muitos desafios que ofereceram muitas dificuldades para se cobrir também, logísticas, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de ideologia também. Você sempre precisa cobrir a guerra do ponto de vista de tentar buscar a imparcialidade. Não é exatamente tão simples isso na Ucrânia, porque você tende a ficar junto com as forças ucranianas, já que estamos falando de um país que está sendo invadido por outro. Você não tem acesso às forças da Rússia, por uma questão logística até. A gente até tem feito várias tentativas de entrar em contato com as forças russas, com comandantes russos, para oferecer o outro lado da história também. Mas o nosso principal objetivo nessa cobertura foi mostrar o drama da população civil. Uma população civil que nada tem a ver com essa decisão de guerra, mas que paga com a sua própria vida. Então, essa cobertura ela foi norteada principalmente pelo ato de se documentar como a população civil está sendo duramente afetada por essa guerra, através de imensas zonas habitacionais destruídas, através de dificuldades para alimentação, dificuldades para deslocamento, o êxodo de pessoas da Ucrânia é um outro drama humano que gera uma crise humanitária sem precedentes, né, das pessoas que tentam sair, as famílias estão sendo separadas, enfim, tudo isso tem que ser devidamente documentado. E a gente busca a imparcialidade, mas sempre do ponto de vista do sofrimento da população civil. Acho que esse é o carro-chefe do nosso olhar. Como passar, documentar os abusos de direitos humanos em relação à população civil, porque isso precisa ser devidamente denunciado. Acho que essa é uma das principais missões do jornalismo. O Cabrini falou que ele, né, tem várias coberturas. Você pode ler essas coberturas aqui no Rastro da Notícia, um belo livro que o Cabrini lançou em 2019. Essa edição é um pouco rara porque ela tem um autógrafo, né? Então ela não pode ser vendida, né? Tá aqui. E eu queria, aproveitando, né, saindo um pouquinho da Ucrânia, eu queria que você falasse também da sua volta ao Afeganistão. Você fez uma grande reportagem na época no SBT Repórter, né? A gente até na outra entrevista a gente até falou sobre ela. Você contou alguns bastidores, tem no livro também. Se você não leu, por favor, leia. Como é que foi essa volta e principalmente ver o Talibã
retornando o poder depois de anos dos Estados Unidos ali. A gente viu que foi uma grande derrota americana, né? O Talibã voltando. Como é que foi essa volta ao Afeganistão? Olha, o Afeganistão está intimamente ligado à minha história, porque eu cobri a ascensão do Talibã em 1996, fui o único jornalista da América Latina a poder realizar essa cobertura, documentar tudo isso. Até hoje, essa cobertura que ganhou o prêmio Vladimir Herzog, ela bate recordes de visualização, ela pode ser encontrada no YouTube, por exemplo, né? Chama-se Em Nome de Alá, que é quando começa uma história muito importante, um capítulo importante na história da humanidade, porque tudo isso iria desencadear na Al-Qaeda, depois em 11 de setembro, enfim. E aí depois eu voltei ao Afeganistão, quando o Afeganistão já estava sob domínio dos Estados Unidos, e o esforço muito grande dos americanos para conseguir combater o Talibã, para tentar eliminar o Talibã, a sua existência dentro do território afegão, uma tentativa que falhou. Durante 20 anos, os americanos, que mantiveram ali governos totalmente apoiados por eles, né, não conseguiram eliminar o Talibã, porque a população, principalmente das enormes regiões mais precárias, das regiões agrárias, das regiões agrícolas, essas regiões jamais deixaram de apoiar o Talibã, porque o Talibã tem um apelo para essas populações, são populações da tribo dos pastuns em geral. Então, por isso que, num determinado momento da história, os americanos concluíram que era mais fácil apoiar o Talibã contra um inimigo maior, representado pela ascensão do ISIS-K, que é um braço do Estado Islâmico, que são ainda vertentes mais radicais do islamismo, embora os dois sejam sunitas, tanto o Talibã quanto o ISIS-K, quanto o Estado Islâmico. O Estado Islâmico e o ISIS-K, eles pregam a propagação de um grande Estado Islâmico e pregam a exportação desta revolução para todos os países ali da região. Já o Talibã não. O Talibã, em princípio, ele defende que o Afeganistão seja um país controlado pelo Talibã, mas ele não tem, pelo menos até aqui, propostas ou ambições de expansionismo. Então, por essa razão, num determinado momento da história, ao ver que sua missão de eliminar o Talibã tinha falhado, os americanos decidiram sair dessa forma até atabalhoada que saíram. Foi uma operação um tanto quanto desastrosa, mas ela reflete algo que foi decidido em anos anteriores. Então, essa cobertura foi uma cobertura também muito desafiadora, porque ela envolve você passar por regiões muito críticas, onde você está numa esquina, onde tem grandes guarnições ali do ISIS-K, e na esquina seguinte já prepondera o Talibã. A gente passou uma noite com o Talibã, que a gente foi interceptado numa das viagens que a gente estava fazendo, acabou sendo uma grande oportunidade para poder ter acesso à mentalidade atual do Talibã, não apenas dos comandantes. Ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de entrevistar um dos principais líderes do Talibã. Então, foi uma cobertura muito ampla e com uma visão que fornece a quem pôde assistir o trabalho, assim, lições importantes, conhecimentos importantes. Não é à toa que a gente foi, inclusive, reconhecido com um prêmio, que nos deixa muito honrado. A gente ganhou o prêmio da PCA agora por essa cobertura da volta do Talibã, uma cobertura que foi denominada Missão Cabul. E eu acho que daqui a pouco já vai ter que lançar uma segunda edição, né, Cabrini, do livro, né? Não faltam histórias, né? Esse primeiro livro, que já está na segunda edição, eu fiquei muito feliz com o sucesso que ele fez, com a maneira com a qual ele foi, assim, extremamente bem recebido, né? Quase que aclamado pela crítica. São só pontos de vista, assim, de muito reconhecimento, né, que as pessoas tiveram, e existe, evidentemente, a possibilidade de continuar isso, né, no rastro da notícia 2, com certeza. Aí na próxima você conta um pouco daquela história, da entrevista do Collor, né? Mas daquele jantar em Miami, em que você pega uma taça de vinho, uma taça não, uma garrafa de vinho e fala: essa garrafa os descamisados não chegam perto. Aquilo
É genial. Essa cobertura foi muito marcante mesmo. Foi a primeira entrevista do Collor depois do impeachment, foi eleita pela revista Veja, na época, como o melhor documentário do ano, e foi realmente bem marcante na minha carreira, com certeza, esse documentário. Não, Que se chamava Enigma das Alagoas. E também tinha uma entrevista muito importante do PC Farias, onde ele fornecia pistas daquilo que iria acontecer com ele tempos depois. Não, e tá tudo aqui no livro. Então, se você não leu, eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo a propaganda sem ser pago, porque é muito bom mesmo. E aquele tipo de livro, como eu falo, né? Não é só para quem é jornalista, é para quem simplesmente gosta e tem interesse, vale a pena ler, porque é muito bem contado, e com certeza o Cabrini vai ter que fazer uma parte 2, porque vai ter muitas histórias. Cabrini, antes da gente finalizar, eu queria que você queria saber da sua opinião, porque a gente tem visto que cada vez mais jornalistas são atacados no Brasil e no mundo. A gente viu uma jornalista da Al Jazeera que foi morta, e a gente está chegando num ano no Brasil que é o ano de eleições, então os nervos à flor da pele, as emoções exaltadas, a gente vai ter um longo ano pela frente, né? Nem vai ter Copa do Mundo para ter uma quebrada, a Copa vai ser em novembro. Como é que você vê esses ataques aos jornalistas, essas intimidações que a classe vem sofrendo? Inadmissíveis. Pode-se medir o grau de democratização de uma sociedade pelo grau de jornalismo que ela possui. Os jornalistas precisam realizar o seu trabalho. Ao mesmo tempo, a gente precisa superar esse período de jornalismo ideologizado, tanto quanto contaminado por partilarização, mas eu acho que isso vai ser devidamente vencido, e o jornalismo ele tem um papel fundamental a ser cumprido nesse momento tão crítico, né? O jornalismo é a janela da sociedade, e não faltam aqueles que querem destruir a janela para que a paisagem não seja devidamente mostrada, para que não haja questionamentos. Mas a gente precisa, cada vez mais, a cada ataque, se sentir ainda mais forte, porque o jornalismo só é atacado quando ele está cumprindo papéis relevantes. Então, a maior demonstração da importância do jornalismo é a reação dessas pessoas que procuram espalhar a arbitrariedade, que procuram calar o jornalismo. Então, eu acho que a gente precisa, nós, jornalistas, nós precisamos nos unir para combater esse tipo de coisa e para defender a democracia. E não há democracia sem jornalismo livre. Teremos o Cabrini na cobertura das eleições esse ano? Estamos prontos para isso, com certeza. E assim esperamos. Cabrini, obrigado mais uma vez. É um prazer imenso falar com você novamente. Segunda vez que eu falo com você e é uma aula que eu tenho aqui. Eu queria que você fizesse o convite para quem está assistindo a gente, para assistir você na Record, por favor, e principalmente para junho também no Play Plus. Olha, é uma honra muito grande estar aqui e poder convidá-los a acompanhar o nosso trabalho. A gente procura fazer trabalhos que gerem reflexões por parte da sociedade. Todos os dias a gente sai com o objetivo de abrir espaço para as mais diversas camadas da população. Todos precisam ser ouvidos, e não aqueles com os quais o jornalista concorda. O grande desafio do jornalismo é abrir espaço para todos os segmentos. E é isso que a gente procura fazer dentro da Record. Um jornalismo investigativo, um jornalismo vibrante, onde a gente investiga casos que não ficaram devidamente explicados, mas procura também estar a serviço da sociedade. Cabrini, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Que você continue com muito sucesso, que você continue trazendo ótimas reportagens para o bem do Brasil, porque a imprensa está aí para denunciar, para mostrar e para relatar, e a gente precisa cada vez mais de jornalistas como você. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelo bate-papo. Fábio, foi uma honra muito grande, eu também te parabenizo pelo seu trabalho. Você, como eu disse, quando resgata a memória da televisão brasileira, você faz um trabalho absolutamente brilhante e você merece todos os elogios. Foi uma honra. Pronto, já ganhei o ano, né? Já ganhei o ano, tá perfeito. Bom, para quem assistiu a gente até agora, muito obrigado, valeu mesmo e até a próxima. Tchau. Abração. Enquanto homens livres,
nós decidimos lutar pela informação. Na guerra, a nossa bandeira é o jornalismo. Assim, eles pretendem parar os tanques russos. No momento em que o medo tomou conta do mundo, nos arriscamos na linha de frente para documentar a história. Saímos da redação para ir às trincheiras e registrar todos os detalhes do conflito que choca o mundo. Missão Ucrânia. O olhar de quem estava lá, vivendo a notícia.